Oi, pessoal. Estamos aí para mais uma videoaula. E o nosso conteúdo de hoje é concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal? Pelo nome, né, a gente pensa concordância, algo que concorda, verbal tem a ver com verbo, e é justamente isso. Concordância verbal, né, é a relação estabelecida, né, de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Opa, né? Falamos aí de sujeito. Vamos relembrar rapidinho o que é sujeito, né? É o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Olha lá, as praias estão cada vez mais poluídas. Qual é o sujeito? Né? As praias, que o restante da oração está falando algo sobre as praias. Né? Interessante também a gente pensar ainda sobre isso aqui, sobre a posição do sujeito. Se a gente vai, né, relação harmônica entre o verbo e o sujeito, a gente vai estar precisando sempre estar de olho, né, bem aberto, arregalado aí a caça do sujeito. Então é interessante a gente relembrar que o sujeito, normalmente, na maioria dos casos, ele está no início da oração, como nesse primeiro exemplo aí, olha lá. As crianças brincavam despreocupadas. Mas a gente já sabe, só para relembrar, que pode estar no final, olha lá, brincavam despreocupadas as crianças, ou no meio, despreocupadas as crianças brincavam, ok? Então a gente vai estar sempre precisando ficar atrás do sujeito para poder ver essa concordância, pensando que nem sempre ele vai estar no início. Mas então, voltando ao que foi dito aí sobre concordância verbal. Relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Isso quer dizer que se o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Agora, se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Simples até agora. Olha lá, eu adoro as flores. Sujeito eu, singular, verbo no singular. Adoro. Elas adoram as flores. Sujeito no plural, elas, verbo no plural, adoram. Nesse primeiro momento, a gente já começa a organizar o pensamento dessa forma. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Mas não basta, né, simplesmente a gente pensar essa questão de singular e plural. E eu mostro aí para vocês por quê. Temos aí essa frase. Eu e Ana chegaram em casa. Tenho certeza que só de eu ler, já teve gente que fez, tá errado. Por que que tá errado? Gente, a gente acabou de ver o seguinte. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Quem é o sujeito? Eu e Ana. Então não é singular, porque não é só um, né? E por que chegaram? Também está no plural, não está certo. Porque, vamos lá, né, a concordância ela é feita adaptando o verbo aos quesitos número e pessoa em relação ao sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos a primeira pessoa verbal que relaciona-se com a primeira pessoa do discurso, né? Expressa pelos... Quem são as primeiras pessoas do discurso? O eu no singular e o nós no plural. Aquelas pessoas tão comuns, né, tão íntimas da gente quando a gente conjuga os verbos. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Essas são as pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa verbal, ela vai estar relacionada com o eu, se for singular, ou com o nós, se for plural. Então, dessa forma, aí no discurso em primeira pessoa, olha lá, o verbo ele possuirá desinências que concordem com aquela pessoa que fala. Olha lá, eu estudo muito. E se for nós? Nós estudamos muito, né? Estando na primeira pessoa do discurso, verbo aí na primeira pessoa verbal, concordando se for singular ou se for plural. A gente tem ainda a segunda pessoa, né? Tu e vós, o tu para singular, o vós para o plural. Olha lá, tu estudas, vós estudais. E temos a terceira pessoa verbal,
né, que se relaciona com a terceira pessoa do discurso. Ele ou ela singular, eles ou elas plural. Olha lá, ele estuda muito, eles estudam muito. Então, a gente fica atento que não basta ser singular ou plural. A gente tem que fazer essa conexão com a pessoa do discurso, ok? Então, e ainda é interessante aí a gente observar que a pessoa verbal, ela está diretamente relacionada com a pessoa do discurso que lhe serve de sujeito. E mesmo sem essa pessoa do discurso estar ali, a gente sabe quem é o sujeito. Quando eu digo, comprei um carro novo, quem comprou o carro novo? É fácil, a gente vai saber de cara que quem comprou fui eu. Mas como assim? Como é que você sabe? Porque se hei de comprei, a gente pensa, se eu precisar conjugar o verbo comprar, será eu comprei. Mesmo sem o sujeito estar ali, mesmo sem a pessoa do discurso está ali, a gente sabe exatamente quem é esse sujeito, justamente por essa concordância, por conta dessa concordância verbal, a concordância com o verbo, entre o verbo e o sujeito, ok? Então, a gente fala aí para organizar isso. Se o sujeito for simples, ou seja, apresentando só o núcleo, nós vimos isso, o verbo concorda com esse núcleo. Lembrando das pessoas, né, que tem aí que ver a pessoa ou número, tem que ver se é primeira, segunda ou terceira, se é singular ou plural. Olha lá, a menina estudou muito, as meninas estudaram muito, eu gosto de doce de leite, já se for nós gostamos de doce de leite, ok? Então, a gente não pode só pensar em singular ou plural, a gente tem que analisar essa questão das pessoas do discurso no caso do sujeito simples. E no caso que gera muita dúvida é de substantivos coletivos. Quando a gente tiver substantivo coletivo, a concordância do verbo deverá ficar no singular. Porque existe muito questionamento. A gente sempre coloca, sempre dá um destaque para isso aí, porque existe muito questionamento. Em que sentido? Olha o exemplo. A multidão andava pelas ruas em protesto. Quando a gente pensa multidão, a gente está acostumado a pensar em coletivo como o quê? Vários, não é mesmo? Então, multidão são muitos. Mas e o verbo, como é que fica? No singular. Ok? É uma regra, a gente não pode, de forma alguma, esquecê-la. Multidão, você lembra de várias pessoas, mas o verbo fica no singular, sendo substantivo coletivo. Olha lá, o elenco desta novela está fantástico. O elenco é um ator só uma atriz? Não, elencos são vários. Mas olha lá, o verbo está no singular, ok? Então, substantivo coletivo, verbo no singular. E a gente ainda vê aí os casos de sujeito composto. Quando o sujeito é composto e ele está antes do verbo, a concordância fica no plural. Simples, tenho certeza que ninguém vai questionar. Olha lá, pai e filho, se são os dois, conversavam. Pais e filhos devem conversar, né? Pai e filho, dois núcleos, então verbo no plural. Pais e filhos, dois núcleos, para sujeito composto, verbo ali, a locução ali, devem, também no plural. Agora, se o sujeito estiver posposto ao verbo, ou seja, o sujeito estiver depois do verbo, lembra lá que no início eu falei posição do sujeito, pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final, olha lá. Se estiver depois do verbo, a gente tem uma nova possibilidade. Esse verbo, ele pode estar no plural, mas ele também pode estar concordando com o núcleo mais próximo. E muitas vezes vai ficar no singular, porque se o núcleo mais próximo é um só, olha lá. Faltaram coragem e competência. Sujeito, coragem e competência. Composto, porque a gente tem dois núcleos. Coragem, competência. O faltaram está no plural, concordando com os dois. Seguindo a mesma regra de se o verbo estivesse depois dos sujeitos. Agora, olha aí a segunda frase. Faltou coragem e competência. Por que está certo? Porque o sujeito está depois, mas tem a possibilidade do verbo concordar com o núcleo mais próximo. E qual é o núcleo mais próximo? Coragem. Coragem singular,
verbo no singular. Então, tem aí concordância verbal, né? O nosso conteúdo de concordância verbal. Várias coisas que a gente não pode esquecer, tem que ficar reservado num lugar bem especial. Questão de posição do sujeito, questão das pessoas do discurso. Sim, no primeiro momento a gente lembra, concordância verbal, verbo e sujeito, sim, mas tem vários detalhes que a gente precisa levar em conta, que são as pessoas do discurso, os casos aí de sujeito simples, o caso do substantivo coletivo, os casos de sujeito composto, né, que são aqueles que têm 2 ou mais núcleos, se vir depois o verbo fica no plural, se vir antes pode acontecer de ficar no singular. Então, várias questõezinhas aí, vários detalhes para a gente aí lembrar em se tratando de concordância verbal. Então, falando em concordância verbal, né, devemos dar atenção aqui, sujeito e verbo, e a relação, né, que se estabelece entre os dois, ok? Então, em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!